palavra vai dizer que ele estava concentrado na confecção de sua obra. É como um artesão confeccionando algo. O Senhor está realmente empenhado em fazer aquilo que está no seu coração. E talvez você não tenha percebido o quanto isso é profundo, porque você chegou aqui nessa noite, nesse momento, nesse culto, achando que Deus se esqueceu de você, ou que Deus não cumpriria aquilo que Deus um dia estabeleceu e falou. Eu preciso que você entenda de uma vez por todas, que passe o tempo que passar, custe o que custar, doa quem doer, o oleiro está completamente atento e confeccionando a sua obra. O oleiro está trabalhando com o barro, o oleiro está fazendo aquilo que lhe agrada, o oleiro está entregue confeccionando aquilo que vai glorificar o nome dele. O oleiro está entregue. O profeta não disse que o barro estava concentrado na obra. O profeta vai dizer que quando ele chega na olaria, ele se depara com o oleiro trabalhando naquilo que ele queria fazer, naquilo que ele desejava cumprir. Esse é o lugar que Deus quer nos levar. Um lugar de compreensão de que por mais que seja incômodo, mas por mais que seja difícil, o Senhor está fazendo algo na nossa vida e na nossa história. Só que o verso 4, na parte A, traz para nós uma narrativa que muitas das vezes nós não gostamos. A palavra vai dizer: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. A palavra está dizendo que o vaso quebrou nas mãos do oleiro. E aqui, algo precisa ficar nítido aos nossos corações. Por quê? Porque apesar de toda a concentração do oleiro, apesar de todo o foco do oleiro em fazer a sua obra, a palavra diz que o barro se quebrou. E uma vez que o vaso tendo se quebrado, irmãos, se tornou uma realidade, nós vamos começar a perceber que esse barro perde a sua forma. Esse barro ganha coisas que não estavam no coração do oleiro. Esse barro agora exprime realidades que outrora Deus em momento algum queria que ele experimentasse. O barro se torna retorcido, distorcido, ferido, e que no final das contas, na situação em que o barro está quebrado, ele não conseguiu expressar a vontade do oleiro. Quantas das vezes nós não caímos, nós não erramos, nós não vacilamos, nós nos quebramos por inteiro naquilo que nós chamamos de vida, a vida que nós compreendemos ser a melhor para nós. Quantas vezes? E deixamos de fato a evidência falar mais alto do que a obra do oleiro na nossa vida, na nossa história, ao ponto das pessoas perceberem que o oleiro não conseguiu, ou pelo menos não expressou a vontade dele sobre nós. A culpa não é do oleiro, porque a palavra diz que não foi o oleiro que quebrou o barro, o vaso. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. É engraçado porque o vaso despedaçado nas mãos do oleiro é evidência de que o barro falhou em responder ao desígnio do oleiro. O oleiro queria me moldar de uma forma, mas eu não consegui responder à altura daquilo, eu me quebrei. O oleiro queria fazer algo na minha vida, mas a única coisa que eu consegui foi atrapalhar, ou pelo menos me quebrar todinho nessa história. Por que o barro falhou em obedecer o desígnio do oleiro? Talvez porque em um momento ele achou que ele era suficiente para si mesmo. Posso te dar notícia nessa noite? Deixa eu te falar com muito carinho, um coração pastoral. Você nunca será suficiente para você mesmo. Um aleluia, uma pessoa entendeu. Deixa eu repetir isso aqui para você. Você nunca será suficiente para você. A única coisa que será suficiente na sua vida é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele é suficiente para nós. Ele é aquilo que expressa a suficiência de Deus para nós. O
o homem é encontrado nesse lugar. E Deus está falando acerca de Israel. Israel, você se quebrou no meio do caminho. Pastor, mas Deus aqui nessa noite está falando só para Israel, está falando para mim também. Sim, Deus está dizendo, talvez você tenha se quebrado no meio do caminho. Talvez você tenha se permitido se distorcer daquilo que era o desígnio de Deus para a sua vida. Talvez você se feriu com aquilo que as pessoas disseram. Talvez você se frustrou com aquilo que você estava vivendo. Talvez as circunstâncias e a vida fez de você um barro retorcido, quebrado, moído. Talvez você é alguém que até hoje continua se culpando por muitas das vezes não conseguir estar nesse lugar, não conseguir estar de fato vivendo a vontade de Deus. Irmão, presta atenção, e eu já parto para o encerramento dessa mensagem. Existe algo da parte de Deus para nós aqui nessa noite, porque a parte B do mesmo versículo que diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro, é também o mesmo versículo que diz: e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Se por um lado existe a fragilidade natural do barro, e de fato existe, por outro lado nós podemos sim olhar para uma graça. A graça de que, apesar de estarmos quebrados, apesar de estarmos distorcidos, apesar de não estarmos vivendo aquilo que é a vontade do oleiro, do Senhor, ainda assim nós podemos ser refeitos. Ainda assim nós podemos viver um novo começo. Ainda assim nós podemos viver uma nova história. Ainda assim nós podemos viver um novo amanhã. Ainda assim nós podemos ser feitos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de uma maneira nunca antes vista. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: não existe mais jeito para mim. Eu estou para te dizer que na mão do oleiro existe sim. Pode estar quebrado, pode estar moído, pode estar despedaçado, desfigurado, não interessa. Se está na mão certa, Ele vai fazer o novo de novo. O novo de novo. Pastor, é difícil para mim confiar que Deus vai fazer algo novo nessa vida que eu estou vivendo. Pastor, o negócio está tão feio, está tão ruim, está tão. Não tem nem palavra para descrever como que está a situação. Que eu estou assim, eu não quero falar o termo, eu estou duvidando. Não duvide. É um clamor do meu coração ao seu coração. Creia, 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 creia. Creia que Ele é um Deus de novidades. Creia que Ele é o Deus que faz tudo novo. Creia que Ele está colocando sobre a sua vida uma graça para te conduzir a um lugar em que você será restaurado. Uma graça ao qual você será conduzido ao novo de Deus, um novo tempo, uma nova estação, novos relacionamentos, novas amizades, nova liderança, um novo discipulado, a fim de que você de fato viva aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. O novo de Deus. Você tem duas opções. Ou você entende o que Deus quer fazer com a sua vida nessa noite, ou você escolhe de alguma forma viver o que você tem vivido, mais do mesmo todos os dias. Ou você entende o que Deus quer fazer, trazer o novo na tua vida, te fazer de novo, apesar de você estar quebrado, e tomar a postura e ter a escolha do coração de confiar e de acreditar que Ele fará novas todas as coisas. Ou você continua crendo que a mesmice que você tem vivido de fato vai te levar a algum lugar. Preste bastante atenção, porque se você escolher viver a mesmice, pode ser que você conviva com as mesmas reclamações. Pode ser que você conviva com as mesmas murmurações. Pode ser que você seja encontrado de novo, e de novo, e de novo, nesse mesmo lugar em que você é mais do mesmo. Mas se você escolher acreditar que Ele pode fazer novas todas as coisas, se você escolher nessa noite crer que Ele pode entrar na tua vida e mudar a tua história,
Se você acreditar que por meio dessa palavra o Senhor pode transformar a tua realidade, pode trazer ao teu coração aquilo que antes você jamais experimentou, jamais mensurou, vislumbrar e mergulhar nele, se você acreditar que Ele é capaz de alguma forma mudar e fazer infinitamente além do que você tem pensado, pedido e imaginado, se prepare, porque o que você está para viver é novidade de vida, não é mais do mesmo, é novidade de vida, é o novo de novo, é o novo de novo, dia após dia. Pastor, como é que isso vai acontecer? Por meio de algo que eu vou te dizer. Você vai abrir a sua boca nessa noite e você vai começar a glorificar a Jesus, você vai começar a adorar a Jesus, você vai começar a exaltar a Jesus. Por quê? Porque Ele vai fazer algo novo. Perceba, versículo 4 não vai dizer que Ele refez, reaproveitando. Ele vai dizer que Ele fez um outro vaso. Outro vaso. Um vaso novo. Não era da forma como tinha sido conhecido, não era da forma como era visto. Era algo inédito, algo novo. O vaso se quebrou. O vaso não se rendeu ao processo, mas mesmo assim o oleiro não o abandonou. Posso falar algo para o seu coração nessa noite? Com muito carinho, com muito amor. Perceba, melhor é quebrar nas mãos do oleiro do que quebrar nas mãos do mundo. Talvez você não tenha dimensionado que o fato de você estar aqui sentado, ou por meio dessa transmissão, seja Deus dizendo para você: você está quebrado, mas você não está quebrado na mão do inferno. Você não está quebrado na mão do mundo. Você não está quebrado nas mãos dos outros. Você está quebrado nas mãos de quem pode fazer algo novo. Talvez alguém tenha olhado para você e tenha dito: esse vaso não tem valor, esse vaso não tem propósito, esse vaso não tem destino, esse vaso não vai fazer nada, esse vaso não vai a lugar nenhum. A palavra do Senhor para você nessa noite é: se prepare para que você seja de fato um vaso novo na presença do Senhor. Um vaso que glorifica, um vaso que exalta, um vaso que louva, um vaso que adora a Jesus, um vaso que é a expressão da bondade do Senhor sobre essa terra. Eu estou quebrado, mas eu não estou quebrado em qualquer mão, não. Eu estou falido, mas eu não estou falido em qualquer mão. Eu estou destruído, estou esmiuçado, mas eu não estou nas mãos de quem não pode resolver o meu problema, não. Eu estou nas mãos da pessoa certa. Eu estou na mão daquele que pode fazer infinitamente além do que pedimos, pensamos e imaginamos. O que cabe a mim e a você é adorar a Jesus, é engrandecer a Jesus, é crer que Ele vai fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer. Afinal de contas, um vaso murmurador diria: eu estou nas mãos de Deus, mas eu estou quebrado. Um vaso que entende o novo do Senhor vai dizer: eu estou quebrado, mas eu estou na mão de Deus. Eu estou na mão de Deus, eu estou na mão de Deus. Só quem está nas mãos do Senhor nessa noite, só quem está nas mãos daquele que pode fazer infinitamente além, só quem está nas mãos daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a autoridade, que tem o nome sobre todo nome, somente aqueles que estão nas mãos do Senhor. Talvez você não acredite, talvez você esteja sem discernimento, mas o verso 5 e o verso 6 trazem uma última realidade. Eu encerro. É a partir da obra que Ele está fazendo que Deus revela o potencial do barro nas mãos do oleiro. Perceba, me parece que todo o direcionamento, todo o movimento que Deus fez foi para dizer somente uma coisa para a nação de Israel: vocês são barro e vocês estão nas minhas mãos. Me parece que todo o movimento que Deus tem feito com você até essa noite é para que você entenda e perceba que você é pó, você é barro e que você está nas mãos dele.
Talvez você não tenha dimensão de quanto isso é profundo, porque tem hora que o barro se esquece de quem ele é, e ele, a partir desse momento, tenta dizer para o oleiro o que é que deve ser feito. Não, Senhor, desse jeito não. Não, Jesus, dessa forma não condiz com aquilo que outrora eu esperava. Não, Senhor, desse jeito não está legal, esse processo não está muito agradável. Mas, Senhor, eu queria de tal jeito, eu queria de uma outra forma, eu queria em um outro momento. E o Senhor está dizendo: eu não te dou aquilo que você quer sempre, eu te dou aquilo que você sempre precisa. Talvez a percepção seja de que muitas das vezes nós temos escolha, mas nós não temos. É o Senhor perguntando: ó casa de Israel, não posso fazer com você como este oleiro fez com barro? O Senhor está dizendo: ei, Guto Hope, será que eu não posso fazer com você o que o oleiro fez ou faz com o barro? Será que eu não posso mudar a realidade? Será que eu não posso transformar as circunstâncias? Será que eu não posso fazer algo novo? Será que eu não posso dar a minha forma? Será que eu não posso imprimir aquilo que está no meu coração sobre a sua vida? Será? A verdade, meus irmãos, é que através dessa visita à casa do oleiro, Deus fala a Jeremias e a todo Israel, lembrando a eles que o direito do Senhor é soberano, que a vontade do Senhor é soberana, e aquilo que Ele tiver de fazer, Ele vai fazer. O que cabe a nós? O que cabe a nós é nos rendermos por inteiro. O que cabe a nós é abrirmos os nossos braços, nosso coração e dizer: Senhor, cumpra a tua vontade, faça o teu querer, que a tua palavra de fato esteja sobre as nossas vidas. Senhor, gera uma fé em nosso coração, a fim de que prossigamos naquilo que é a caminhada do Senhor para nós. Por mais que não enxerguemos, por mais que não vislumbremos, o Senhor está dizendo: eu sou soberano. Eu vejo coisas que você não vê, eu escuto o que você não escuta, eu conheço o tempo de uma forma a qual você não conhece. Passado, presente e futuro, condicionados a uma eternidade, cujo Senhor continua sendo o dono. Que o Senhor nos dê graça nessa noite, e que os nossos corações se abram para aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. Quantos aqui nessa noite recebem essa palavra? Quantos aqui podem dizer um amém, se colocar sobre os seus pés nessa noite, para juntos orarmos e pedirmos e clamarmos ao Senhor pela tua boa, agradável e perfeita vontade? Se você pode, feche os seus olhos. Se você pode, levante bem alto as suas mãos e seja transparente com o Espírito Santo de Deus.